Nesta aula, trataremos do tema de dilatação de líquidos e será discutida a diferença entre a dilatação real e aparente de um líquido. Vamos para a aula? Na aula 7, tratamos do tema de dilatação volumétrica. Nessa aula, trataremos do tema de dilatação de líquidos. É igual ou teria alguma peculiaridade? Muito bem. Analisemos aqui, nesse desenho esquemático, um copo completamente cheio de água, por exemplo, ou um líquido genérico. Ao aquecê-lo, a gente sabe que tanto o líquido quanto o recipiente vão dilatar, ocorrendo aqui o transbordamento de um pouquinho de água. Intuitivamente, a gente pensaria que o ΔV da dilatação do líquido seria equivalente a essa água que transbordou. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o recipiente também é um material sólido e também vai sofrer com o fenômeno da dilatação volumétrica. Então, no caso, estamos tratando aqui de duas dilatações. A dilatação intuitiva aparente que a gente tem quando a gente analisa o líquido que saiu do recipiente, o que à primeira vista aparenta ser a dilatação efetiva do líquido. Mas, de fato, não é isso que acontece, porque a gente sabe que o recipiente e seu volume também aumenta com a temperatura, também sofre do fenômeno da dilatação volumétrica, como vimos na aula 7. Portanto, são duas dilatações, são duas variações de volume que são estudadas no tema de dilatação de líquidos. O ΔV do líquido efetivo, ou seja, o volume do líquido que de fato aumentou com a temperatura, e o ΔV aparente, ou seja, o volume do líquido que transbordou para fora do recipiente, que excedeu o volume do recipiente e está alocado em outro lugar. Muito bem. Vamos estudar agora a relação entre essas duas variações de volume. A real, que a gente obtém com a equação da dilatação volumétrica, vista na aula 7, e a aparente, que é a intuitiva, a que sai para fora do copo, que a primeiro momento a gente entende como sendo a dilatação do líquido, mas não é, muito cuidado. Muito bem, aplicando a equação que obtivemos na aula 7, da dilatação volumétrica, a gente obtém essas duas equações. A para o líquido efetiva, a dilatação volumétrica de fato do líquido, e a dilatação volumétrica do copo. Ou seja, o líquido vai aumentar de um certo tanto e o copo de um outro tanto. Então, no caso, a equação vai nos fornecer duas variações de volume. A variação de volume efetiva do líquido e a variação de volume efetiva do recipiente. Então, o que seria a variação de volume aparente? Ela vai ser a fração da variação de volume do líquido que superou a variação de volume do copo, ou seja, o copo vai ter um incremento de volume e o líquido vai ter um incremento maior de volume. Então, o que não couber nesse volume adicional do copo vai transbordar, vai ir para fora do copo. Então, a gente obtém matematicamente que a variação de volume aparente do líquido, ou seja, o volume que transbordou, vai ser igual ao volume do líquido efetivo menos o volume do copo que aumentou, que agora se tornou capaz de guardar um pouquinho mais de volume. Agora, vai ser uma simples subtração de equações, ou seja, o ΔV líquido menos o ΔV copo vai ser V0 ômega líquido ΔT menos V0 ômega copo ΔT, onde o ômega líquido é o coeficiente de dilatação do líquido e o ômega copo, o do copo. Como o V0 e o ΔT são o mesmo para os dois, porque a variação de temperatura é a mesma para os dois e o volume inicial é o mesmo, porque o copo estava completamente cheio, a nossa equação para essa variação de volume aparente vai se tornar V0, que multiplica ômega líquido menos ômega copo, porque a gente deixou o V0 e o ΔT em evidência, porque eles aparecem nas duas equações, que multiplica ΔT. Então, veja, aqui, nesse caso da dilatação de líquidos, aparece uma equação adicional para a gente trabalhar, que é a equação que nos fornece o volume de líquido que transbordou do recipiente. E ele é dado por ΔV aparente, que é igual a V0, vezes essa expressão aqui, que a gente vai chamar na física de coeficiente de dilatação aparente do líquido, que vai ser o coeficiente do líquido efetivo menos o do copo, que contribui para armazenar um pouquinho mais de líquido do que anteriormente. E multiplica o ΔT. Portanto, a gente pode concluir nessa aula que a dilatação de líquidos tem uma peculiaridade a mais da dilatação de sólidos, porque o líquido
tendo que ser armazenado em algum recipiente, não se comporta sozinho, ele se comporta sempre em conjunto com outro sólido, no caso recipiente, que vai influenciar no volume que aparenta que o líquido dilatou. Portanto, podemos concluir nessa aula que a dilatação de um líquido tem uma peculiaridade a mais da dilatação de um sólido, pois ele está sempre em conjunto com o recipiente, que também vai dilatar, e por isso vai influenciar no volume aparente do transbordamento do líquido. E na próxima aula, a gente vai trabalhar em cima de alguns exercícios tratando desse mesmo tópico. Muito obrigado.